Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Existem pessoas para tudo, né? Um princípio que nós temos e que a palavra de Deus deixa claro é que nós devemos lutar pela fé que foi dada aos santos, a fé bíblica. E temos visto aí algumas pessoas defendendo a placa da denominação. Não vou citar nomes, mas vocês podem procurar que vocês vão ver sempre que é badalado ali alguma polêmica dessas nos canais dos críticos da CCB, ou dos apologistas ou pastores que falam dos erros doutrinários com o intuito de que eles venham saber a verdade e se consertar, surge alguém defendendo o erro, a heresia. É comum. É comum que isso venha acontecer, né? Mas a última defesa agora que eu vi uma dessas pessoas fazendo a respeito das pessoas que eram membros da CCB e que nós sabemos que há uma alta estatística de pessoas que fizeram isso com a sua própria vida quando elas por algum motivo saíram da seita. Umas por conta própria, outras e a maioria porque foram desligadas por algum pecado considerado ali dentro, determinado como pecado de morte. E ele veio dizer no canal dele, e está lá fazendo live com outras pessoas, até com pastores, chamando as pessoas de oportunistas, né? Trazendo como se isso não fosse uma verdade, como se não fosse um fato. E agora eu vou trazer o fato e outros dados. Explicação de o porquê. Quando a seita coloca, né, quando ela induz ao crente dali, da placa, a entender que a congregação cumpre toda a doutrina e é a única que cumpre toda a doutrina da face da terra e que a graça de Deus, portanto, é manifestada ali devido a eles serem cumpridores da doutrina, logo é a forma de você obter a salvação. Uma vez que eles dizem que se foi batizado e você pecou determinado pecado que é para a morte, como no caso o adultério ou a fornicação, eles expulsam a pessoa da seita. Essa pessoa que já foi ensinada desde criança e já criou aquela idolatria à instituição, crendo com todas as convicções que ela precisa estar ligada à igreja, de alguma forma, à sua doutrina, ou cumprindo ali, congregando nos seus cultos, indo buscar a palavra, como eles dizem, através das profecias, no momento que essa pessoa é desligada, ela sofre um vazio existencial. Tudo na vida dela para de ter sentido, né? Tanto que nós vemos a quantidade de pessoas que viraram mendigos cantando pelas ruas os hinos da CCB. E, de fato, eles não se sentem dignos de estar ali dentro. Teve uma moradora de rua que cantava um hino fora, enquanto estavam tocando dentro do salão, e ela falava assim: que coisa linda, mas eu não sou digna de estar ali dentro. Se ela falou isso, é pelo ensinamento que foi feito ali. Ela não era digna mais de estar na graça. Por isso que os pregadores da CCB falam: você não é digno de estar na graça porque pecou. Tudo isso é um grande erro doutrinário, é uma apostasia que leva, sim, de pessoas, né? Ao sul de muitas pessoas. Isso não é mentira, isso é verdade. E eu falei das pessoas que vão para a rua viram mendigos, né? Tem aquelas outras que não necessariamente viram mendigos, mas entram no mundo das drogas. Pessoal, imagina, você tem uma fé certa, você crê em alguma coisa, com uma convicção muito forte que isso extrapola, né, até a minha forma de tentar explicar, mas a fé é algo tão profunda, que nós não sabemos explicar, né?
palavra de Deus diz que a fé move montanhas. Mas imagina toda uma fé de uma pessoa que foi introduzida ali por familiares e que tem todo o seu sistema envolvido com aquela seita, e de um determinado momento, por causa de um erro seu, de um pecado, eles dizem que você não é mais digno de salvação. Te mostram na Bíblia, e isso fazendo a tua cabeça com uma falsa explicação de um texto bíblico. Imagina como que fica a cabeça daquela pessoa. E eu não faço julgamentos, porque tem pessoas que já têm algumas predisposições genéticas a terem transtornos mentais. E isso é uma quantidade grande de pessoas, não são poucas. Outras já usam antidepressivos, outras, né, ficam ali sustentadas através da fé que elas têm dentro daquelas congregações, e simplesmente vem o, o lobo, eu chamo de lobo, e mata essas ovelhas, destrói essas ovelhas, né? Por isso eles pagaram muito caro. Então, aquelas pessoas que muitas vezes não vão para a rua, eles vão para as drogas. Outros que não vão para a droga resolvem se extraviar-se totalmente, né? Já que eu não tenho mais salvação, já que eu perdi a graça, já que eu não estou mais no caminho, eu vou para a condenação, eu vou fazer tudo que eu tinha vontade de fazer. Então, ele perde toda a inibição. Muitas vezes é vontade de entrar na prostituição, entra na prostituição, outras vezes é vontade de entrar no homossexualismo, entra nas drogas, no aborto e tudo que não presta, porque a igreja, os falsos pastores, os falsos anciães, tiraram toda a esperança daquela pessoa. Por vezes a família também vira as costas, não conversa, não tem consideração por aquela pessoa, e aí eu pergunto, qual o sentido da vida dela a partir daquele momento, se ela não conhece uma outra forma de viver? Tudo que ela faz é em torno da placa daquela seita, porque a ela nunca foi explicado que existe um outro caminho fora da seita. Não é? Imagina que o universo, na mentalidade dessas pessoas, é muito pequeno. Eles não têm um entendimento bíblico porque eles não leem a Bíblia. Não, eles não leem minimamente. Ali tem uma quantidade de gente que lê, e poucas ainda dentre essas conseguem ter discernimento. Né? Então, eu não tiro a razão dessas pessoas, né, mas lamento pelo que ocorre com elas, devido à seita como destrutiva, como essa CCB. E a Testemunha de Jeová também é da mesma forma. Né? Eles te deixam no ostracismo geral. A família te abandona porque a seita não te quer mais. E aquela pessoa foi doutrinada desde a vida infantil a estar ali desenvolvendo a vida dela em torno da seita. Até o casamento delas tem que ser dito por palavra de revelação. Então, várias vezes os casamentos ali são frustrados porque as revelações são mentirosas. Né? Às vezes, mulheres casam com homens homossexuais e lá na frente descobre que ele é um homossexual porque aquilo foi confirmado por falsa revelação. A única revelação 100% que existe é a palavra de Deus, mas essa eles não querem seguir. E fora a questão aqui das pessoas que se tornam mendigos, que se tornam pessoas que se extraviaram totalmente nas drogas, no álcool, na vida mundana, na prostituição, porque a seita falou que ele não tinha salvação, expulsou da igreja, desligou e desprezou. Existem também aqueles que usam medicamentos controlados, né? Uma quantidade muito grande de pessoas da CCB no Paraná, no SUS, é uma estatística isso. Numa determinada cidade do Paraná, a maior quantidade de pessoas que frequentam as instituições de saúde mental e consultórios médicos psiquiátricos são as pessoas da seita da CCB. E aí há vários fatores que se explica isso. Um deles, não necessariamente, agora nessa questão, é só o fato da pessoa pecar para a morte. É o fato deles gerarem na pessoa uma dúvida a respeito da sua eternidade. Como eles incutem na pessoa que ela tem que ser salvo pelas obras e pelo cumprimento da doutrina, a pessoa, como é falha, nós seres humanos somos falhos, ela nunca se sente boa o suficiente. E é gerado nela uma cobrança todos os dias se ela está salva ou não. Nós podemos morrer a qualquer momento. Se a pessoa não tem a certeza da sua salvação,
ela vai estar após a morte na condenação eterna, no lago de fogo, que é pregado lá dentro também. Mas aí, como que você gera uma segurança na pessoa se eles não pregam a justificação pela fé, embora esteja no ponto doutrinário deles, porque eles são incoerentes. Tem 12 pontos doutrinários que os mesmos não defendem, não sabem, muitos não sabem nem que existe aquilo lá. Mas não tem estudo bíblico nem sequer para defender os pontos doutrinários, que era a única coisa que prestava dentro dessa seita que agora eles estão estragando, não é? Mas as pessoas ficam doentes mentalmente também, porque elas esperam as revelações acontecerem em suas vidas durante décadas, e isso não se cumpre durante 30, 40, 50 anos, e a pessoa já está próxima a falecer, e não acontece a profetada que ela esperou durante a vida inteira. Então ela fica decepcionada com quem? Com Deus, né? Como se Deus tivesse algum compromisso com isso. Um mentiroso foi lá e falou, ou por emoção, ou por qualquer coisa que seja, falou em nome de Deus, mas Deus não mandou falar aquilo, um falso profeta. A pessoa crer, porque ela crer nesse tipo de coisa, não vai buscar na palavra de Deus, muitas vezes podendo ouvir como a palavra de Deus se cumpriu, o profeta é verdadeiro, a profecia é verdadeira, mas ela já crê de fato, ela já crê antecipadamente, antes mesmo de se cumprir, já espera. Não acontece, ela se decepciona, muitas vezes entra num problema, num transtorno mental, síndrome do pânico, distúrbios de sono, depressão, e aí vai uma série de coisas, uma coisa puxa a outra. Então, uma das piores coisas que essa seita faz é tirar a esperança dos crentes, tirar a esperança de quem Cristo salvou. E muitas vezes nem dá sequer a esperança daquele que nem é convertido, porque a maioria não está convertido ali dentro. Está num clube, considerando como se fosse um clube social. Muitos eu vejo falando nos comentários, eu toco lá dentro, é por isso eu estou lá, porque ainda eu toco. Então, eles têm que se agarrar à seita por algum motivo, e o motivo não é Cristo. O motivo não é congregar ao nome do Senhor. É porque toca, é porque canta, é porque prega, é porque é cooperador disso, daquilo. Então, que infeliz é a sua vida por estar dentro, por estar frequentando um local praticamente por obrigação, por causa de uma pressão familiar, porque você acha que ali dentro precisa tocar, precisa fazer qualquer coisa, mas não tem a certeza que é salvo. Por que você não tem a certeza da salvação? Porque eles não pregaram isso para você. Eles falam que você que vai produzir a tua salvação. E o homem não consegue, porque todos nós somos falhos, todos nós temos pecados, nós somos pecadores redimidos. Somente Deus nos vê justo através de Cristo. Este foi o preço que ele pagou, o preço da redenção, altíssimo preço para que o Senhor nos veja por Cristo com o filtro do sangue. O sangue é que nos purifica de todo pecado e o Senhor nos vê justificados em Cristo. Imagina que a tua obra vale alguma coisa diante de Deus. Sabe como que Deus compara a tua obra, que você considera que é uma obra de justiça? É um trapo de imundícia. Os trapos de imundícia, como eram ditos naqueles tempos, que foi escrita a palavra de Deus, era como os trapos que as mulheres utilizavam na menstruação, e aquilo ficava uma coisa imunda. Então o Senhor considera as nossas obras daquela mesma forma. Só para você entender que nós, diante de Deus, nada podemos. Se não for pela graça do Senhor, nós nunca seremos salvos, porque a santidade do Senhor não nos permite adentrar, não nos permite que nós possamos ter comunhão com Ele, porque todo o homem pecou e destituído está da glória de Deus. E a única ponte que existe é a graça do Salvador Jesus. Foi a graça que ele trouxe, a obra da redenção, nos méritos de Cristo, para que nenhum homem venha se gloriar. É um dom. Um dom equivale a um presente que Deus te dá e não cobra nada. E você não se sente constrangido diante dessa graça? Eu me sinto constrangido todos os dias e quero me constranger mais sabendo que eu sou um pecador.
A palavra do Senhor que vem para mim é sabendo que eu nunca mereci o que ele fez por mim, que ele fez porque ele é bom, que ele é maravilhoso, ele é digno de toda honra e toda glória. Por isso, o nosso cântico no céu será esse: digno é o Cordeiro. Quando a seita tira essa certeza do crente, ele não tem outro caminho a não ser entrar numa depressão, numa tristeza, uso de medicamentos controlados. Avalie a tua vida. Avalie se essa seita não está te levando para uma doença mental, porque não prega a palavra, te mantém em rédeas curtas, dizendo que você tem que cumprir a doutrina para poder ser salvo, dizendo que você tem que ser batizado para poder remir os teus pecados e a partir daí você não pode mais pecar. Nada disso existe na Bíblia e é por isso mesmo que ele não quer que você estude a Bíblia, porque Satanás quer te aprisionar, quer te tornar infeliz. Liberte-se em Cristo através da sua palavra. Tenha dedicação em estudar a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai sim te iluminar para coisas que você jamais ouviu ali dentro daquela seita e toda a cegueira dos seus olhos começará a cair. Ouça pessoas sérias que preguem verdadeiramente o evangelho, que vai confrontar a sua carne, o seu pecado, que vai tornar você diante de Deus um nada, que vai tornar você simplesmente um pecador dependente totalmente da graça de Deus. E não vai sobrar sequer, não vai sobrar 1 milímetro de esforço humano para você achar que é bom, para você achar que é merecedor, para achar que as suas obras valem alguma coisa. Ainda tudo que você tiver feito na sua vida, ela jamais poderá fazer qualquer diferença em relação à sua salvação. No entanto, essas obras são necessárias a todos os que creram no Senhor por fé, porque elas já foram preparadas de antemão por Deus para estes mesmos que foram salvos, né? Então, lembrando também que um dia teremos um tribunal, o qual o Senhor coroará e dará os seus galardões a todos os salvos, conforme o que foi feito mediante o corpo. Obras que serão queimadas, como o feno, como a palha, outras obras que serão coroadas, não é? Então fica aí mais uma exposição verídica de o porquê a seita CCB destrói a vida de algumas pessoas ali dentro que muitas vezes falharam, que muitas vezes pecaram, é um pecado, a gente não vai banalizar isso, mas não é pecado que perde salvação. A única coisa que você perde a salvação é se você negar Cristo perante os homens. Porém, se você confessá-lo aqui, Deus também lhe confessará um dia. Aceita e seus falsos ensinadores mentem para você, porque isso é vontade de Satanás, de que você viva triste, de que você não tenha alegria no Senhor e não tenha certeza da sua salvação. Procure uma igreja bíblica, procure se congregar ao nome do Senhor Jesus e ouvir a sua palavra, e ela vai como um mel no seu coração, não para satisfazer as suas necessidades físicas e nem para trazer palavra de triunfo ou morte ao teu inimigo, mas para te confrontar como um pecador dependente da graça de Deus.